A advertência de Jesus Cristo sobre os falsos profetas ecoa através dos séculos, ressonando como um chamado urgente à vigilância espiritual. Em uma ocasião solene registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 16, Cristo proferiu palavras carregadas de significado. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A metáfora visual evocada por Jesus é potente e reveladora. Ao alertar contra os falsos profetas, ele não apenas reconhece a iminência dessas figuras enganosas, mas também fornece uma imagem penetrante para ilustrar sua astúcia. A representação de ovelhas disfarçadas em lobos desafia a percepção superficial e destaca a necessidade de discernimento espiritual profundo. A palavra acautelai-vos ressoa como um grito de advertência que ecoa pelos corredores do tempo. É uma chamada à ação, uma convocação para que os seguidores de Cristo estejam atentos aos sinais reveladores dos falsos profetas. Essa advertência não é um mero conselho, é um imperativo para cultivar uma sabedoria espiritual que transcenda as aparências. A analogia das ovelhas e lobos é singular em sua eficácia ao ilustrar a enganosa natureza dos falsos profetas. Ao se disfarçarem como ovelhas, esses enganadores procuram assumir uma fachada de inocência e bondade. Contudo, por dentro, na essência de sua identidade, são comparados a lobos devoradores. A dualidade retratada nessa imagem evoca um senso de traição e perigo, alertando para as consequências devastadoras da aceitação acrítica de mensagens enganosas. O chamado de Jesus para a vigilância não é um sinal de desconfiança indiscriminada, mas sim um apelo à responsabilidade espiritual. Aqueles que seguem o caminho do Cristo são chamados a cultivar um discernimento que vá além da superfície, além das aparências aparentemente inofensivas. Isso implica um envolvimento ativo com a palavra de Deus, uma compreensão profunda dos princípios fundamentais da fé e uma comunhão constante com o Espírito Santo. O contexto em que Jesus proferiu essas palavras é significativo. Estava instruindo seus discípulos no chamado Sermão da Montanha, um discurso que encapsulou os fundamentos do reino de Deus. Essa advertência sobre os falsos profetas não é um apêndice casual, mas uma parte intrínseca do chamado à autenticidade e pureza espiritual. Ao alertar sobre os lobos disfarçados, Jesus estava estabelecendo a necessidade crucial de uma fé enraizada na verdade e protegida contra os estratagemas do engano. O chamado de Jesus para a vigilância é atemporal e transcende as eras. Em um mundo repleto de vozes clamando por atenção, a mensagem ressoa de maneira ainda mais vibrante. As ovelhas devem discernir entre a autenticidade e a falsidade, entre a verdade e a manipulação. A advertência não é apenas histórica. É uma bússola espiritual que orienta os crentes através dos desafios da vida e da multiplicidade de mensagens que competem por sua lealdade. A parábola das ovelhas disfarçadas em lobos também destaca a habilidade dos falsos profetas de manipular as aparências. A superfície pode ser enganadora, e a tarefa de discernir requer uma visão além do exterior. Isso implica olhar para além das palavras eloquentes e das aparências piedosas, buscando uma compreensão mais profunda das motivações e dos frutos produzidos. A advertência de Jesus também levanta questões sobre a responsabilidade coletiva da comunidade de fé. Não é apenas uma chamada individual à vigilância, mas uma exortação para que os seguidores de Cristo se ajudem mutuamente na busca da verdade. A comunidade cristã é convocada a ser um lugar de apoio e discernimento, onde cada membro contribui para a proteção mútua contra as artimanhas dos falsos profetas. O acautelai-vos de Jesus é uma expressão do seu amor e cuidado pelos seus seguidores. Ele não apenas os adverte, mas também os equipa com a capacidade de discernir. A promessa subjacente é que, ao permanecerem conectados a Ele, as ovelhas terão a luz necessária para enxergar através das trevas do engano. A advertência de Jesus sobre os falsos profetas é um convite à fidelidade a Ele como o verdadeiro pastor. Ele não apenas revela os perigos, mas oferece a segurança de sua orientação e liderança.
Em um mundo onde as vozes conflitantes podem criar confusão, Jesus é apresentado como a verdade inabalável, a voz confiável que guia e protege. Ao refletir sobre essa advertência, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas espirituais. Estamos atentos aos lobos disfarçados que buscam nos desencaminhar? Cultivamos um discernimento que vai além das aparências? Estamos enraizados na verdade de Cristo, resistindo às tentações de seguir as vozes sedutoras dos falsos profetas? O chamado de Jesus permanece como um farol, orientando-nos através das águas turbulentas da confusão espiritual. Em sua advertência, encontramos não apenas um alerta, mas uma promessa de proteção para aqueles que permanecem fiéis. Que possamos ouvir a voz do verdadeiro pastor e, assim, sermos preservados dos enganos daqueles que se disfarçam em busca de presas incautas. No coração das instruções de Jesus sobre discernir os falsos profetas, encontra-se uma verdade profundamente arraigada na sabedoria espiritual. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 16, 20. Essa afirmação é mais do que uma simples orientação. É um convite a mergulhar nas profundezas do caráter humano e da autenticidade espiritual. Ao proferir essas palavras, Jesus não estava apenas oferecendo um método para identificar os enganos. Ele estava introduzindo uma filosofia de vida que transcende a superficialidade das aparências. A metáfora dos frutos não é casual. É uma janela para a compreensão da verdadeira natureza de uma pessoa. A sabedoria contida nessa instrução ecoa em cada época, convocando os seguidores de Cristo a examinar não apenas o que é evidente, mas o que é produzido ao longo do tempo. Ao usar a analogia dos frutos, Jesus proporcionou uma visão holística da jornada espiritual. Os frutos não são resultados instantâneos, mas sim o produto de um processo, de um desenvolvimento gradual. Da mesma forma, os aspectos mais profundos do caráter humano não são revelados em um único momento, mas ao longo de uma vida de escolhas e ações. É mais do que uma exortação a julgar. É um convite à observação atenta. Jesus estava desafiando seus seguidores a cultivar uma perspicácia espiritual que vai além da primeira impressão. Isso implica um olhar crítico sobre as ações, as motivações e os resultados produzidos pela vida de uma pessoa. Os frutos, nesse contexto, não são apenas realizações externas, mas indicadores profundos do caráter. Jesus estava apontando para uma verdade fundamental. A essência de uma pessoa se manifesta em suas ações. Assim como uma árvore frutífera é conhecida por seus frutos, um indivíduo é reconhecido por suas obras. A distinção crucial é estabelecida entre os verdadeiros e os falsos profetas com base em seus frutos. Os verdadeiros profetas são comparados a árvores boas que produzem frutos bons. Suas ações refletem os princípios do reino de Deus: amor, bondade, justiça e compaixão. Eles são agentes de transformação cujas vidas emanam a beleza e a autenticidade. Por outro lado, os falsos profetas são equiparados a árvores más que produzem frutos maus. Suas ações revelam sinais de corrupção, engano e desvio da verdade. A metáfora é clara em sua simplicidade. Uma árvore má não pode produzir frutos bons, assim como uma vida corrompida não pode gerar obras genuinamente virtuosas. O chamado de Jesus para conhecer as árvores pelos seus frutos é uma chamada à avaliação profunda, mas não uma convocação a um julgamento precipitado. A avaliação dos frutos demanda paciência e discernimento. É um processo contínuo de observação que se estende ao longo do tempo, permitindo que a verdadeira natureza de uma pessoa se revele em sua plenitude. A consistência dos frutos também é um aspecto essencial. Uma única ação isolada pode não definir uma vida. É a coerência ao longo do tempo que revela a verdadeira essência. Isso implica que a análise dos frutos requer uma compreensão do contexto, das circunstâncias e do amadurecimento espiritual. A conexão intrínseca entre frutos e intenções é inegável. Jesus estava atingindo o cerne da motivação humana, indicando que as ações são reflexos das intenções do coração.
Ao conhecer os frutos, somos convidados a mergulhar nas profundezas das intenções que os impulsionam. Ao instruir seus seguidores a reconhecer os falsos profetas pelos frutos, Jesus estava indiretamente alertando contra avaliações superficiais. As aparências podem enganar, mas os frutos são reveladores. A verdadeira natureza de uma pessoa não está escondida sob uma máscara temporária, mas é revelada no que ela perpetuamente produz. A instrução de Jesus também carrega um convite à transformação. Aqueles que aspiram a seguir o caminho do verdadeiro discipulado são desafiados a serem árvores que produzem frutos bons. Isso implica um compromisso com a renovação interior, uma busca constante pela conformidade com os princípios do reino e um desejo sincero de impactar o mundo ao redor de maneira positiva. O chamado de Jesus para discernir pelos frutos é uma lição intemporal de discernimento espiritual. É uma luz que guia através das sombras da confusão. Um farol que revela a verdade na vastidão do reino espiritual. Ao cultivar um discernimento profundo e constante, os seguidores de Cristo podem não apenas identificar os falsos profetas, mas também trilhar um caminho de autenticidade, produzindo frutos que glorificam a Deus e beneficiam a humanidade. Que cada vida seja, portanto, uma árvore que, pela graça divina, produza frutos dignos de eternidade. Em um mundo permeado por várias vozes e ideias, a ênfase de Jesus na palavra de Deus emerge como uma bússola inabalável, apontando para a verdade imutável. A magnitude dessa ênfase não pode ser subestimada, pois ele, o próprio Verbo encarnado, proclamou em Mateus 24:35: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão." Nessas palavras, há uma promessa que transcende as fronteiras do tempo e da mutabilidade. O contraste entre a efemeridade do céu e da terra e a perenidade das palavras de Jesus é uma afirmação poderosa da inabalável estabilidade das Escrituras. A palavra de Deus, como declarada por Cristo, não é suscetível às vicissitudes do tempo, nem aos caprichos das circunstâncias. A firmeza dessa declaração é uma âncora para aqueles que buscam discernir a verdade em meio ao tumulto de opiniões divergentes. Enquanto o mundo ao nosso redor está sujeito a mudanças e incertezas, a palavra de Deus permanece como uma rocha intransponível. Ela é a âncora que transcende as tempestades da incerteza, uma luz que brilha inalterada através das eras. A expressão "o céu e a terra passarão" não é apenas uma descrição poética, mas um contraponto à efemeridade da experiência humana. Jesus, ao afirmar que suas palavras permanecerão, está colocando a verdade eterna em um patamar superior às flutuações temporais. Enquanto as estruturas celestiais e terrenas podem desvanecer-se, a palavra de Deus ressoa como um eco eterno. O cerne desse enfoque na palavra de Deus reside na confiança na fonte infalível da verdade. Jesus, ao proclamar suas palavras como eternas, estava fundamentando a fé de seus seguidores na autoridade divina. A confiabilidade das Escrituras não se baseia na mutabilidade humana, mas na imutabilidade do Deus que as inspirou. A conexão entre a palavra de Deus e o discernimento da verdade não é apenas uma sugestão, mas uma prescrição divina. Jesus, em sua sabedoria infinita, ofereceu um antídoto vital contra o veneno do engano: seguir a palavra de Deus. Em um mundo onde as vozes enganosas se multiplicam, onde a verdade muitas vezes é obscurecida por uma miríade de opiniões, a palavra de Deus emerge como a luz que dissipa as sombras do erro. O enfoque na palavra de Deus é mais do que uma diretriz. É um fundamento inabalável para a fé cristã. Em um mundo volúvel, onde as opiniões mudam com a rapidez do vento, a palavra de Deus permanece como uma rocha firme. Seguir essa palavra não é apenas um ato de devoção, mas uma busca constante pela verdade que transcende as limitações humanas. Que cada passo, na jornada da fé, seja guiado pela luz inextinguível da palavra que perdura para sempre. Na essência da jornada espiritual, Jesus estabeleceu um princípio fundamental: a fidelidade a Ele como o verdadeiro pastor. Em uma declaração carregada de profundidade e significado, registrada no Evangelho de João 10:27, ele proclamou:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Nessa afirmação, Jesus delineia não apenas um chamado à fidelidade, mas também o caminho para evitarmos os desvios perigosos dos falsos profetas. A metáfora do pastor e suas ovelhas evoca uma imagem de intimidade e proximidade. Jesus não apenas se compara a um líder ou guia, mas a um pastor que conhece individualmente cada uma de suas ovelhas. Essa proximidade íntima é alicerçada na verdadeira relação de pastor para com seu rebanho. Uma conexão que vai além da mera liderança e transcende para o entendimento pessoal e cuidado individualizado. A chave para a fidelidade está encapsulada na ação de ouvir e seguir. Jesus declara que suas ovelhas reconhecem sua voz, evidenciando uma sensibilidade espiritual que vai além da mera audição física. O ouvir aqui representa uma sintonia profunda com a mensagem e os ensinamentos de Cristo, uma prontidão para perceber as nuances de sua voz em meio às muitas vozes que competem por atenção. Seguir, por sua vez, não é apenas um ato físico, mas uma jornada de obediência e compromisso. Seguir Jesus implica uma entrega consciente aos seus ensinamentos, uma disposição para moldar a própria vida de acordo com os princípios do reino. É uma resposta ativa à voz do verdadeiro pastor que transcende a passividade, marcando o início de uma jornada de discipulado. Ao afirmar, "Eu as conheço", Jesus revela a natureza recíproca dessa relação. A fidelidade não é apenas da parte das ovelhas para com o pastor, mas também do pastor para com suas ovelhas. Esse conhecimento mútuo destaca a profundidade da conexão, onde a confiança se desenvolve a partir da compreensão íntima. Nesse relacionamento, a fidelidade é alimentada pelo reconhecimento mútuo e pela confiança mútua. O cerne da instrução de Jesus é claro. A ligação estreita com ele oferece uma salvaguarda contra o engano. Ao permanecer próximos, ouvir sua voz e seguir seus ensinamentos, os seguidores encontram uma defesa inigualável contra as artimanhas dos falsos profetas. Essa proximidade não apenas oferece discernimento espiritual, mas também cria uma barreira protetora contra as influências enganosas que buscam desviar do caminho da verdade. Em um mundo onde as vozes competem por nossa atenção e lealdade, a instrução de Jesus sobre a fidelidade ao Cristo verdadeiro ressoa como uma âncora inabalável. É uma chamada para uma proximidade contínua, um ouvir constante e um seguir decidido. Nesse relacionamento encontramos não apenas a segurança contra os enganos, mas uma fonte de vida plena e significativa. Que, em nossa jornada espiritual, possamos ser conhecidos pelo Cristo verdadeiro, ouvir sua voz e seguir seus passos, encontrando na fidelidade uma fonte de paz, discernimento e profunda conexão espiritual. Muitos falsos profetas surgiram ao longo do tempo, e muitos estão entre nós. Seu dever é desenvolver entendimento espiritual, baseado na palavra de Deus, fundamental para evitar as armadilhas dos falsos profetas. Isso não é alcançado de maneira passiva, mas por meio de uma busca constante pela verdade, uma vida de oração e uma profunda conexão com Jesus Cristo. Ao enraizar nossa fé na palavra de Deus e permanecer próximos ao verdadeiro pastor, encontramos uma rota segura para navegar pelos desafios espirituais, uma proteção infalível contra o engano e a certeza de seguir o caminho da verdade que nos conduz à plenitude e à vida abundante.